understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Oi, pessoal, eu sou a professora Cris e hoje a gente vai falar sobre função logarítmica. Então, a gente já teve aí 3 aulas de funções falando sobre logaritmos, né? Como trabalhar, como que funciona o logaritmo, as condições de existência dos logaritmos, as propriedades, e agora a gente vai falar sobre a função, tá bom? Então, vamos começar nossa aula aí. O que a gente vai ver hoje? A introdução à função, né? A definição, o gráfico, as características dela, crescimento e decrescimento, e os exemplos, que é a aplicação, tá? Então, dentro de definição aí, o que a gente pode dizer para vocês? Função logarítmica é uma função f que tem domínio nos reais positivos sem o zero e tem contradomínio nos reais, tá? O conjunto de chegada é o conjunto dos reais, tá? Vocês vão ver que na função logarítmica a imagem também se define dentro do campo dos reais, tá bom? Definida como f de x igual ao log de x na base a, tá? Com a maior que 0 e diferente de 1. Ou seja, então o que eu já expliquei aqui, possui domínio nos reais positivos e sem o zero e imagem dentro dos reais, tá? Então vamos lá. Gráfico, como que é o gráfico de uma função logarítmica, né? Então, eu tenho aqui, ó, a função, essa rosinha aqui, ela é a nossa função g de x, tá? Essa rosinha. Essa azulzinha aqui é a nossa função f de x, tá? Essa reta verde aqui é a bissetriz, dividindo aqui no meio aqui o primeiro e o terceiro quadrante, tá bom? Por que nós colocamos dessa forma para vocês? Para mostrar que as funções exponenciais e as funções logarítmicas são inversas uma das outras. A gente já pode observar isso lá no cálculo de logaritmo, que a gente sempre quando vai calcular o logaritmo, a gente cai numa equação exponencial, tá? Então, o que eu tenho que entender? Uma função logarítmica, ela é inversa de uma função exponencial. Tudo bem? Tá bom? Então, eu tenho, nessa azulzinha aqui, é a função exponencial 2 elevado a x, e essa rosinha aqui é o log de x na base 2, tá? Então, vamos lá. Características da função. Função crescente. Então, o que a gente vai ter que ficar atento? A gente vai ficar atento aqui, ó, na nossa base. Toda vez que a nossa base for maior que 1, a gente vai ter uma função crescente. Ela tem esse jeito aqui, ó, uma curva, né? Que não corta o eixo do y, ok? Tudo bem? E ela corta aqui no ponto 1 o eixo do x, tá bom? Quando que uma função é decrescente agora? Então, de novo, o que eu vou ter que observar? O que é o importante? A base. Então, se a nossa base ela estiver entre 0 e 1, for meio, for um quarto, for um terço, enfim, qualquer número aí entre 0 e 1, a nossa função vai ser decrescente e ela vai ter esse formato aqui, esse jeito, tá bom? Tudo bem? De novo, é uma curva e ela tá cortando lá o eixo do x no ponto 1, tá certo? E ela não encosta no eixo dos y, tá bom? Ela não encosta no eixo y, tá? Exemplos, vamos lá. Então, vamos ver os gráficos das funções a seguir. Na verdade, a gente não vai ficar aqui construindo função, montando par ordenado. Isso aí a gente já sabe fazer, tá? A gente já viu como que eu sempre vou estar substituindo ali para poder encontrar o y e tal, né? A gente não vai ficar fazendo isso. O que a gente vai fazer? A gente sempre vai analisar a função. Como é o gráfico? Essa parte da função a gente analisa o gráfico,
tá bom? É isso que vem nos vestibulares, nos exercícios, nos concursos, você tem que fazer a análise gráfica, e é nessa parte aí que a gente foca com vocês, tá? Como identificar uma função, se ela é logarítmica ou não, tá bom? Então, vamos ver essas funções aí. A azul vai ser a log de x na base 2, a verde log de x na base 3 e a rosa log de x na base 4. E aí, elas têm esse jeitão aqui. Percebe que ela sempre vai cortar o x aqui no ponto 1, sempre cortando aqui o x no ponto 1, tá certo? Então, a gente vai ter a f de x, a g de x e a h de x, tá? O que vocês vão prestar atenção aqui, ó? Quando a gente tinha uma base 2, ela era uma curva mais distante aqui do eixo do x, certo? Ó, a curva estava bem mais alta aqui, certo? No 3, ó, ela já diminuiu, ó. Então, a distância que tinha aqui para o eixo do x já era um pouquinho menor. Quando a base foi, né, 4, a distância diminuiu novamente. Então, percebe o seguinte, que ela vai ficando assim, mais próxima ao eixo do x, ok? Tudo bem? Então, você vai ter que observar o seguinte aqui, ó. Em cada uma das funções, ela possui domínio dentro dos reais positivos sem o zero, tá certo? Ela possui a imagem dentro dos reais. Concorda comigo que qualquer curva que eu fizer aqui, ó, qualquer curva nesse sentido aqui, né? Eu sempre vou ter os y's aqui, a minha imagem, pode ser qualquer valor aqui, tá certo? Ela é crescente, pois a base é maior que 1, ó. Aquilo que eu falei para vocês prestarem atenção, né? Então, se a gente tem base maior que 1, eu sempre vou ter uma função crescente, tá? Isso é importante. E ela intersecta o eixo x no valor 1. Então, essas são as características aí que você precisa ficar atento para poder falar para mim, é uma função logarítmica ou não. Tá certo? Tudo bem, gente? Outro exemplo. Então, veja os gráficos das funções a seguir. Então, agora, ó, nós temos funções com base menor que 1, tá certo? Então, a azulzinha, a verdinha de novo e a rosinha, tá? Então, eu tenho base meio, base 1/3 e base 1/4. Então, vamos ver como que é o jeito dessas funções aí, ó. De novo, ó, elas intersectam o x aqui no 1, tá certo? Quanto maior a base aqui, né? Meio, né? Eu tenho uma base meio aqui, mais distante do x ela tá, ó. Tá vendo? Tá? Então, ó, quando era 1/3, ela já ficou um pouquinho mais próxima. Quando é 1/4, ela já ficou um pouquinho ainda mais próxima, tá? Então, essa também é uma característica. E o que a gente tem que observar em cada uma delas? O domínio continua sendo o mesmo, tanto nas funções crescentes quanto nas funções decrescentes, tá? A imagem também continua sendo a mesma. Cabe todos os números reais aqui no y, tá? Ela é decrescente. Como que eu sei que a função é decrescente? Por conta da base. A base está entre 0 e 1, certo? E ela intersecta o x no valor 1. Ok, pessoal? Então, esses são os pontos importantes aí da função logarítmica. Foi uma aula rapidinha hoje. É só para analisar gráfico, tá? Que é o que a gente tem aí como objetivo para vocês. Os cálculos a gente já viu, então essa parte gráfica aí fica um pouquinho mais simples e mais rápida, tá certo? E chegamos ao slide que vocês mais gostam, né? O slide de obrigada. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Bons estudos, fiquem com Deus, beijo. Tchau, gente!